Amém as flores que estão sentadas aí olhando para mim. Quando a gente fala em jardim, a gente logo se lembra de como tudo começou. Tudo começou em um jardim. Lá em Gênesis capítulo 2, no verso 8, o texto diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O verso 15 do mesmo capítulo 2 de Gênesis diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus cria para o homem um jardim e entrega esse jardim para o homem cuidar. Tudo começa no jardim. E também o homem fracassou no jardim. Foi no jardim que o homem caiu. Foi do jardim que ele foi expulso. Agora lá em João capítulo 19, abre aí a sua Bíblia. Nós nos deparamos com outro jardim. João capítulo 19, no verso 40. Evangelho de João 19, verso 40. Diz assim: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Verso 41. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Foi num jardim que o homem caiu. E foi num jardim que o corpo de Jesus foi colocado. Um horto é um jardim e é também um lugar onde pode haver árvores frutíferas e horta. Então não é apenas o lugar onde te dá beleza, mas o lugar que te dá, além da beleza, alimento. E se a gente for olhar para esses dois jardins, olha para o Éden, Deus fala para o homem: vocês podem comer de toda a árvore frutífera, mas uma vocês não vão comer. E a gente foi na desobediência, morremos no jardim. E foi em um jardim que o corpo de Jesus, como uma semente, foi plantado. Mas ressuscitou no terceiro dia. Foi num jardim que Jesus ressuscitou. E com ele todos nós fomos ressuscitados. Mas aí eu me lembro de um outro jardim. O que está em Isaías 58, verso 11. Abra aí. Isaías 58, verso 11. E o texto diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Caímos no jardim, Jesus nos redimiu num jardim, para que fôssemos um jardim, para que produzíssemos flores e frutos, para que saciássemos a fome das nações. Vamos abrir nesse capítulo, Isaías capítulo 58. E vamos ler a partir do primeiro versículo. É a voz de Deus falando ao seu povo através do profeta Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça
e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador das veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esse capítulo 58 de Isaías me faz estremecer. Eu não sei vocês, mas eu vou pedir licença para vocês para mudar para a linguagem NVI, a linguagem de hoje. E quando eu leio esse capítulo, é o mesmo Deus. O Deus de Isaías é o nosso Deus. Jesus veio e nos reconciliou com Deus, estendendo a nós, gentios, salvação, tornando-nos Israel de Deus. E quando a gente tem a oportunidade de conviver um pouquinho com o povo judeu, a gente vê como eles são excelentes guardadores da lei. E às vezes nós banalizamos a lei em nome da graça. A gente fala: Jesus já fez, Jesus já cumpriu a lei. E é fato, ele cumpriu a lei. Mas quando eu olho para os conceitos de Deus, para os seus mandamentos, porque Jesus cumpriu a lei, agora então eu estou habilitado a matar, a roubar, a trair? Absolutamente. Porque Jesus cumpriu a lei e eu estou nele, eu sou habilitada também a cumprir a lei. Mas muitas vezes nós não colhemos das bênçãos que Deus tem para nós, porque fazemos vistas grossas,
para algumas coisas que estão na palavra, para os princípios de Deus, de um Deus imutável. E às vezes a gente pensa que as coisas não acontecem na nossa vida por causa do diabo. Culpamos o diabo. Ele é culpado e condenado desde que o mundo é mundo, desde que Deus o condenou. Mas nós não temos que nos lembrar que a palavra de Deus diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Muitas bênçãos que nós não desfrutamos, não usufruímos, não é porque o diabo nos impede. Porque a palavra de Deus também diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Para o diabo colocar a mão na gente, ele precisa da autorização de Deus. Você lembra como é que foi com Jó? Fomos comprados por um altíssimo preço, pertencemos ao Senhor, somos propriedade de Deus. Então, para nos tocar, para mexer na nossa vida, só se Ele pedir autorização para Deus, ou se nós o autorizarmos, com as nossas atitudes, com as nossas brechas, com a nossa desobediência. O diabo toma legalidade, ele é ilegal, ele trabalha na ilegalidade. Então, se você der uma brecha, sabe aqueles advogados que ficam procurando uma brecha na lei para poder entrar com uma ilegalidade? Pois é, o diabo é a mesma coisa. Ele fica procurando uma brecha. A Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. E aí a gente olha para Isaías 58 e a gente lê essas promessas. E principalmente essa promessa do verso 11, do verso 12. E eu peço licença para você, para ler na linguagem de hoje. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. É assim que Deus quer nos fazer, mulheres. Como um jardim. E o jardim secreto. Quem aqui já visitou um jardim fechado? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que já visitou? Gente, é muito lindo. Um jardim secreto é muito lindo. Porque ele não, quando você passa em frente a ele assim, você não percebe que ali tem um jardim. Normalmente ele é fechado, com muros. Às vezes você vê umas plantas assim por cima do muro, mas você não tem noção da beleza que está por trás daqueles portões. Só o proprietário usufrui daquele jardim. Nos países da Europa é muito comum existirem algumas casas, alguns palacetes com jardins particulares, jardins fechados. Não está aberto para visitação, não é uma praça onde todo mundo entra e sai e deixa sua sujeira lá. É um lugar fechado, cuidado, reservado, e lindo, e limpo, e agradabilíssimo. E quando a gente tem a oportunidade, o acesso a um jardim secreto, você não quer mais sair de lá. Você quer se sentar ali e você pensa, por que eu não trouxe um livro? Por que eu não trouxe uma rede? Porque você quer ficar. Porque é um lugar tão lindo, tão limpo, tão bem cuidado, tem flores tão elaboradas, é um lugar tão aprazível, tão gostoso, que você quer ficar. Tem uma música mais ou menos antiga, do Filhos do Homem, que diz: eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Nós somos morada de Deus. Será que as pessoas que convivem conosco
elas encontram em nós um jardim fechado. Será que as pessoas que se assentam à roda da nossa mesa, elas sentem um prazer, uma alegria e uma vontade de ficar? Você é aquele tipo de mulher que outras mulheres, crianças, idosos, homens, gostam de vir se aproximar, ouvir o conselho, ouvir a palavra. As pessoas se demoram à sua mesa. Ou será que nós somos aquelas mulheres que as pessoas querem vir pelas costas? Aquelas mulheres que... Não chama fulano não, porque senão ela vai criar uma confusão. Ai meu Deus, lá vem fulano. Ai Jesus. Sabe aquelas pessoas que você tem que pisar em ovos? A pessoa está tão ferida que ela pensa que tudo é pessoal, que tudo é um ataque particular. E você tem que ficar medindo as palavras para não ofender aquela pessoa, mas mesmo assim se ofende. Você conhece alguém assim? Ou será que você é assim? Durante um tempo da minha vida eu fui assim, qualquer coisa me ofendia. E eu pensava que o problema eram os outros. E depois eu fui descobrir que a pereba era eu. Eu era uma ferida ambulante. Então qualquer coisinha me decepcionava, qualquer coisinha me feria, qualquer coisinha eu pensava que era uma afronta pessoal. E as pessoas não estavam querendo me machucar, não estavam querendo me ofender. Mas como eu já era ferida, demasiadamente ferida, eu me sentia rejeitada, eu me sentia inadequada, então eu pensava que tudo era um ataque pessoal. Nós precisamos de ser curadas para nos tornarmos esse jardim, para nos tornarmos resposta e para vivermos a vida leve. Porque às vezes a vida cristã para a gente é uma coisa que a gente vai arrastando. Oh vida, oh céus, oh azar. Como é que você está, irmã? Estou mais ou menos, estou indo na luta. Você nunca chega perto. E aí, minha irmã, como é que você está? Estou na benção. Uma vez eu virei para uma amiga minha e falei assim, e aí, fulana, você está bem? Helena cabe bastante melhora, mas eu estou bem. E ela estava na luta que eu sabia. Eu sabia que ela estava atravessando uma grande luta. E eu falei, você está bem? Ela cabe bastante melhor. Eu gostei dessa. Olha, pode melhorar, mas eu estou bem. Você lembra da viúva de Sarepta? Como é que você está? Está bem? Está tudo bem. O filho estava morto. Como é que você está? Está bem? Estou bem. Está tudo bem. Ah, Helena, o que você está falando então? Que a gente tem que ser hipócrita? Não. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, eu contudo me alegrarei e exultarei no Senhor. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. Não se trata do que eu estou vivendo aqui agora no momento, se trata de para onde eu estou indo. Eu sou de Deus, eu estou indo para Deus, eu vim de Deus, estou indo para Deus. Eu não sei qual que vai ser o meu final, mas eu já sei o que me aguarda lá no final. Tem aquela música do Jefferson Pilar que se chama, né? E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se somos de Deus, nós somos indestrutíveis, porque se morrermos, somos do Senhor. Vocês estão entendendo? Mas às vezes a gente não tem essa perspectiva. A gente não tem essa perspectiva. E a gente anda como uruca. Quem lembra daquele personagem do desenho infantil? Só as vintages vão lembrar. Oh vida, oh céu. A Hard, a hiena, a Hard. Oh vida, oh céus, oh azar.
Tem o crente, a Iana Hard. A gente coloca a lente de aumento só nos problemas. Enche o pulmão de ar aí. Olha isso, gente. Você não precisou de um pulmão mecânico para fazer isso aí, ó. Respira de novo. Aleluia. Você podia estar num quarto do hospital, mas você está aqui. Você veio andando com as suas próprias pernas, pelo menos a maioria de nós, as que eu posso perceber. Se você tiver vontade de ir no banheiro, você vai sozinha, não precisa de ninguém te levar. Quem tomou banho para estar aqui nessa noite? Olha, gente, que maravilha. Você já parou para pensar que maravilha que é um chuveiro? Aquela água quentinha, você tempera na temperatura que te agrada. Olha que delícia que é tomar um banho, que dignidade que é tomar um banho, né, gente? Uma cama limpa para dormir, uma toalha gostosa para enxugar. Agora a gente tem sabão com perfume. Imagina o povo da Idade Média que escovava o dente com folha de goiabeira. Outro dia eu fui conhecer o Castelo de Versalhes. O Castelo de Versalhes não tem banheiro. Eles jogavam as coisas pela janela. Daí vai a expressão, vai a... Não é palavrão, era só avisar para o pessoal que alguma coisa seria julgada pela janela. Fiquei pasma quando eu descobri. Os franceses gritavam na janela, vai a... Julgava seus excrementos pela janela. Olha que coisa. E o palácio que tem ouro no portão. Que coisa. E a gente tem banheiro, tudo bonitinho, descarga. Olha que maravilha. A gente coloca sempre os olhos naquilo que a gente não tem. E a gente precisa de colocar os olhos naquilo que a gente tem. Naquilo que o Senhor generosamente nos concede todos os dias. A vida, o trabalho, a saúde, a família, os amigos. Os dias difíceis. Sabe por que os dias difíceis são preciosos? Porque os bons são ainda melhores depois dos dias difíceis. Meu marido vinha conversando comigo e falou assim, Helena, que saudade que eu estou da rotina. Eu não consigo estabelecer uma rotina no meu dia. Cada vez que eu levanto, vem uma série de demandas diferentes. Nós temos 4 filhos, cada um numa fase diferente, as demandas diferentes. Aí abre o WhatsApp, tem um tanto de solicitação diferente. Aí responde a agenda, aí manda isso para mim, traz esse documento aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cada dia ele faz uma programação para ser um dia assim, rotineiro. Não tem rotina. Aí a gente fala, que benção, rotina é muito chato. Rotina é uma benção. Se a gente vivesse só de férias, a gente ia morrer rapidinho. Porque nas férias a gente come como se não houvesse amanhã. É ou não é? A gente ia morrer rapidinho. As férias são tão maravilhosas porque você sai da rotina. Não é assim? Você quebra a rotina, você acorda a hora que você quiser, você come o que você quiser. Mas vai fazer isso por um ano inteiro para você ver como é que você vai acabar o ano. Tudo tem o seu valor. E muitas vezes nós nos tornamos um jardim cheio de espinhos. Deus fez a gente para florescer, mas a gente dá espinho. Todo mundo que vem para conviver com a gente sai arranhado, sai lanhado, sai espetado. E era para sair perfumado. Sai correndo, e era para querer ficar. Mas o que eu acho interessante nesse capítulo, é que Deus está confrontando o seu povo amorosamente. E chamando, mandando Isaías, avisa o povo. Eles estão jejuando, e Deus vai falando ali ao longo do capítulo. Eles são, olha esse povo, olha. Dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, verso 2. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Deus começa falando das coisas boas que o povo faz, ou aparentemente boas.
Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Esse povo tem uma aparência boa. Eles estão querendo fazer o que é certo. Quem se identifica aí? Você está querendo fazer o que é certo? Eu também. Mas nem sempre querer é suficiente. Nem sempre ter a intenção de fazer é suficiente. Já ouviu a frase de boas intenções o inferno está cheio? Passa por aqui, pelo Isaías 58. De boas intenções o inferno está cheio. O povo é bem intencionado. Eu vou voltar para outra linguagem para vocês acompanhar junto comigo. Me procuram cada dia, diz o verso 2. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus. Olha que povo legal. Mas quando eles se chegam, eles perguntam: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Olha que interessante. Aí Deus põe um holofote no problema. Vocês se chegam a mim, vocês querem resposta e tal, mas vocês querem me manipular pelo bom comportamento de vocês. Por que nós estamos jejuando? Por que nós estamos fazendo tudo certinho, Deus? E o Senhor não atentas para nós. E aí Deus mostra o nosso problema. Sabe quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo? Deus abomina o egoísmo. Nós não temos que pensar em nós, mas em cumprir a vontade de Deus. E é aí que reside a nossa alegria. É um paradoxo. Parece que a gente está perdendo, mas a gente está ganhando. É um paradoxo. Você está cuidando... Peraí, Helena, como é que você... Peraí, vamos lá. O que você está falando? Que a gente tem que pensar primeiro no bem-estar do outro. E eu? E quem vai pensar no meu bem-estar? Deus se ocupa do seu bem-estar quando você se ocupa do outro. Deus está falando no início do capítulo 58, olha para esse povo. Eles querem me obedecer, eles querem cumprir os mandamentos, eles estão interessados em saber, mas eles chegam para mim e perguntam: por que nós estamos jejuando e o Senhor não está fazendo o que a gente quer? Quem que é o Deus, gente? É Deus ou é a gente? Meu telefone, meu tablet às vezes dá um tilt. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Verso 3. Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Aí, ele continua: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. O jejum, gente, não é para a gente fazer barganha com Deus. É isso que ele está falando no capítulo. Não tenta me manipular com as suas boas obras. Você está andando certinho, você está andando em santidade? Bom para você. É você que vai comer dos frutos da sua semeadura de santidade. Deus vai permanecer santo. Se você caminha em santidade, Deus é santo. Se você não caminha em santidade, Deus é santo. Quem usufrui de caminhar na obediência que gera santidade, somos nós. Nós colhemos do fruto da nossa obediência. E Deus está confrontando o seu povo, falando: vocês parecem me amar, vocês parecem me buscar, vocês parecem me desejar, mas vocês estão pensando só em vocês. Vocês querem jejuar e andar direitinho para me manipular, para que eu faça a vontade de vocês. Não é assim que a gente faz tantas vezes, quando as coisas, você está vivendo uma vida lá de santidade, diante de Deus e tal, aí chega um diagnóstico terrível. Aí a gente fala: mas Deus,
eu estou te servindo, eu estou te amando, eu estou na igreja. Por que o senhor permitiu isso? A gente quase fala assim, o que o senhor está pensando que o senhor está fazendo? Por que meu filho se desviou? Por que eu perdi o emprego? Por que a dificuldade me alcançou? Por que a minha saúde está débil? Por quê? A gente faz de Deus o gênio da lâmpada, que tem que satisfazer os nossos desejos. Mas que parte do evangelho de Jesus que a gente não entendeu, que ele falou, se você quiser vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo. Desiste da sua vontade e busca a minha. Caminha comigo. Você vai, mas eu vou perder, Jesus. Não, você não vai perder, você vai ser liberto. Liberto do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade, do orgulho, da altivez, da soberba, da ganância, da cobiça. O que gera todos esses pecados que eu citei aqui é o ego no centro, o ego no domínio, o eu reinando. E Deus confronta o seu povo. E aí ele vai dando os passos e ele vai falando, olha, vocês querem ter as minhas bênçãos? Vocês querem vencer? Vocês querem ser como um jardim? Então presta atenção. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Verso 6. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Gente, ele está instruindo a gente sobre o outro. Com quem nós somos impiedosos? Com o próximo. Com quem nós somos críticos? Com o próximo. Com quem nós somos arrogantes, julgamos o outro? O peso? Com o próximo. Ele está falando, vocês querem entender como é que eu vivo, como é que eu sou, como é que pulsa o meu coração? Sabe o jejum que eu escolhi? Que vocês jejuem de vocês mesmos. Que vocês jejuem dos seus próprios prazeres e deleites e jejuem do seu egoísmo. Solte as ataduras da impiedade. Gente, como nós somos impiedosos. Como nós somos impiedosas. Uma pessoa pisa na bola com a gente risca ela da lista da nossa vida. É ou não é? Uma pessoa nos decepciona, a gente põe ela na geladeira para sempre. É ou não é? Uma pessoa nos trai. Não, eu perdoo, Helena, só não quero ver a cara dela nunca mais na minha vida. É como se a gente ficasse arrastando um defunto nas costas. Aquela amargura vai crescendo, aquele ódio vai crescendo. E quando a pessoa começa a pagar pelo seu pecado, você se deleita. Bem feito. Está pagando tudo que fez eu passar. Isso é impiedade. Imagina se o Senhor fala isso com a gente. Se o Senhor nos trata com impiedade. Mas Ele nos trata com misericórdia. Essa é a causa de nós não sermos consumidas. Elas se renovam todas as manhãs. Você pisa na bola, você pisa na bola, você pisa na bola. E as misericórdias do Senhor zeram todas as manhãs. Solte as ligaduras da impiedade. A gente aprisiona, solta. Solta as pessoas que pisaram na bola com você. Solta as pessoas que te decepcionaram. Solta. Libera. Porque você também é decepcionante. Nós, seres humanos, a gente tenta acertar, mas a gente pisa na bola. Às vezes a gente pisa na bola com as pessoas que a gente mais ama. É ou não é? Mas a gente segura outra pessoa. A gente quer ver ela cair. Não vou fazer nada não, minha filha. Deixa que seu dia vai chegar. O Senhor executa a vingança. Oração feiticeira essa. Soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo. Meu Deus, como nós temos que aprender com o Senhor, gente. A gente coloca peso sobre as pessoas, nas mínimas coisas.
Um exemplo simples, trivial para a gente aqui. Às vezes a menina tem um sentimento de inadequação horroroso. E ela percebe que o dia que ela coloca um decote, alguém olha para ela diferente. Um homem olha para ela diferente. Percebe que ela é uma mulher e é bonita e cresceu. Ela gosta da sensação. É uma sensação de poder. Nós mulheres sabemos quando um homem olha para a gente nos achando bonitas. É ou não é? Se a gente é bem resolvida, ok. Mas se a gente tem uma alma destruída, de carência, de sentimento de inadequação, de rejeição, aquele olhar de desejo pode ser confundido com amor. O que ela quer é amor, aceitação, apreciação. Mas nós mulheres somos tão cruéis com outras mulheres. Ah lá! E vem a piricrente. E vem a piriguete gospel. Eu mesmo já falei isso muitas vezes. Mas o Senhor vai nos ensinando. A gente começa a ouvir mulheres, ouvir situações e a gente, entendi. Ela queria ser amada. Ela queria ser querida, ser aceita. Pois é, Helena, mas aí a irmã vem para a igreja, né? Com os peitos tudo para fora, como é que a gente faz? A gente ama, a gente dá exemplo, a gente influencia positivamente, a gente acolhe, a gente identifica onde está a raiz do problema, a gente ora junto, e a gente ensina os homens, desde tenra idade, que quando ele olhar para uma mulher e sentir vontade de olhar de novo com um pensamento pecaminoso, que ele não olhe a segunda vez. Por que a gente ensina as mulheres a se cobrir, mas não ensina os homens a ter um olhar mais puro? Não, Helena, porque é do homem pecador, é do homem caído, é do homem distanciado de Deus, mas o homem que quer caminhar em santidade, caminhar diante de Deus, ele tem que ser ensinado, tanto quanto a menina tem que ser ensinada que certas coisas não convêm, o homem também tem que ser ensinado. Olha para sua irmã com um olhar puro, porque ela é sua irmã. Ela foi comprada pelo mesmo preço que você foi comprado. Uma mulher não é objeto. Ela é uma mulher, ela tem sentimentos, ela tem coração. E isso mãe ensina para o filho desde pequenininho. Isso é empoderamento feminino. Cuidar da próxima geração de homens e dar a eles um olhar digno e respeitoso para a próxima geração de mulheres. Quantas vezes nós somos impiedosas e cruéis? Julgamos a outra, pisamos na outra, condenamos a outra, cuspimos na outra, passamos por cima da outra. E o Senhor está falando, eu te farei um jardim se você soltar as ligaduras da impiedade. Se você não colocar mais peso sobre quem já é pesado. Se você for resposta, for solução. Se você deixar livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Você tem que quebrar o peso e não acrescentar mais um peso nas costas de quem já anda pesado pelo pecado, pela mentira do diabo. 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, mais uma vez o outro. E recolhas em casa os pobres abandonados, mais uma vez o outro. E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne, mais uma vez o outro. Se você quer ser um jardim, é uma ironia, né? É uma ironia. Um jardim secreto fala de algo privativo. Mas não é só para você. É para o outro. Ele está falando, eu vou fazer de você um jardim.
vou fazer de você alimento, perfume, esperança, resposta para o outro. O egoísmo está nos matando lentamente e nos distanciando do propósito de Deus para a igreja. É tão interessante na nossa comunidade quando a gente identifica quantas pessoas são aqui da Calvário. Deixa eu ver. Vou me pedir licença para me referir a vocês. É uma igreja grande. Temos vários membros. Cada um tem um temperamento. Cada um tem um jeito de ser, um jeito de encarar a vida. Veio numa formação familiar diferente. Então, é a multiforme graça e sabedoria de Deus, ok? Tem planta aqui de tudo quanto é jeito. Tem joio e tem trigo. Tem erva daninha e tem florzinha de Jesus. Tem rosa perfumada, tem bromélia, margarida. Um jardim. Quando nós estamos na igreja, nossa tendência é esperar que a liderança resolva todos os problemas. Quem é o dono do jardim que resolve o problema. Só que quem resolve o problema do jardim é o jardineiro. Não é assim? É o Senhor que resolve. É o Senhor que poda ali, corta ali, aduba ali. É o Senhor que vai cuidando de cada um, porque o Senhor conhece a história e a natureza de cada planta. Mas quando nós entramos na igreja, a gente pensa que a gente está entrando para um lugar que tem que ser perfeito, porque é a igreja evangélica. Nenhuma igreja é perfeita. Por quê? Porque a gente está nela. Somos pessoas imperfeitas, com percepção, cada um num grau de maturidade. É igual um hospital. Tem gente com câncer terminal e tem gente com unha encravada. A igreja é um hospital. Só que você identifica um problema que ninguém identificou. Já aconteceu com você aqui? Às vezes tem uma pessoa que sempre vem na Calvário, senta lá no último banco, ninguém percebe, mas você percebeu. Ela entra e sai, ninguém fala com ela, mas você está vendo ela entrando e saindo há uns 4 ou 5 finais de semana e você percebe que ninguém fala com ela. E aí um dia ela não vem mais, aí você fica, tá vendo? Tem 5 domingos que aquela doninha vem, senta lá no último banco, ninguém falou com ela. Pastor Gilmar nem viu. A Grazi nem ficou sabendo. Que igreja insensível. Insensível é você, que teve a oportunidade de ser solução e passou a responsabilidade para o outro. Quando Deus nos permite ver uma situação, Ele quer que nós nos levantemos com uma solução. Com uma resposta. Se a indiferença do outro está te... Então que você vai lá e sane a indiferença. Que você tampe a brecha. Que você seja igreja. Igreja não é feita de paredes, nem de tijolos, nem de equipamento de som. Igrejas são pessoas. E cada uma no corpo tem uma função. E a função é servir o outro. É cuidar do outro. Um cuidando de um. Uma cuidando de uma. E assim nós vamos avançando. Mas nós nos fechamos dentro do nosso egoísmo. E nós entramos em Isaías 58, onde a gente vive a vida certinha e quer que Deus atenda aos nossos caprichos. Normalmente as nossas orações falam só sobre nós mesmas, nossos desejos, nossos sonhos. No máximo, as nossas orações alcançam e cobrem a nossa família, os nossos filhos, o nosso primo que não é crente, o nosso tio. A gente cuida só da gente. Mas Deus deu o Filho. Jesus deu a vida, mas nós queremos receber. Tem uma palavra que o crente mais gosta, é receba. O pessoal já fica caindo de baixo para saber. Vem na minha cabeça, receba, eu quero receber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. E a gente está morrendo. E
a gente não usufrui das bênçãos que a gente tem para usufruir, e a gente não se torna um jardim regado e cuidado pela mão de Deus, porque nós desenvolvemos os nossos próprios espinhos, nós estamos centradas em nós mesmos, nos nossos prazeres, nos nossos desejos. E ele termina falando do sábado no capítulo 58. Até no meu dia, o Senhor está dizendo, no meu dia, o dia do Senhor, vocês cuidam de fazer o que é o interesse de vocês. É isso que Deus está falando. O que você faz no domingo, gente? Fala sério. Será que tudo bem, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, nosso sétimo dia é o domingo, ok? Então domingo é o dia que você vem para a igreja, amém? Domingo é o dia do Senhor, amém? Será que é mesmo, gente? O culto demora 2 horas no domingo, o povo já está olhando no relógio. Ai, meu Deus do céu. Que culto demorou? Pastor exagerou, hein? Tem almoço para fazer, gente. Tem churrascão lá me esperando, gente. Nem no dia que deveria ser o dia do Senhor, consagrado ao Senhor, onde a gente cuidasse das coisas do Senhor, fizesse tudo para a glória do Senhor, a gente não faz. Nem guardar o domingo, nem guardar um dia para o Senhor a gente guarda. No dia do Senhor a gente arruma um tanto de coisa para fazer para nós mesmos. A gente faz o que nos apraz ou o que a gente precisa. Não, porque eu trabalho a semana inteira. Domingo eu tenho que lavar a roupa, tenho que colocar as coisas em dia. Cuidando do nosso interesse. Mas a gente não se ocupa das coisas de Deus, mas quer que Ele se ocupe das nossas coisas. Aliança é uma via de mão dupla. Deus tinha uma aliança com Abraão. E Abraão tinha uma aliança com Deus. Quando Deus pediu o próprio filho, Abraão não sonegou. Nem pensou em sonegar. Porque tinha uma aliança com Deus. Nós queremos que Deus seja aliançado conosco. Mas nós não queremos ser aliançadas com o Senhor. Só que toda promessa de Deus ela é antecedida de uma condição. Se vocês ajustarem a motivação de vocês, se vocês pararem de trabalhar só para aquilo que é interesse de vocês mesmas, se vocês tirarem do seu meio o dedo que aponta, se você desligar as ataduras da opressão, se você quebrar todo o jugo, se você cuidar dos meus interesses no dia que santifiquei para mim, se você prestar atenção em onde eu quero te usar, o que eu quero fazer da sua vida, eu vou fazer de você um jardim regado. E, gente, essa promessa é maravilhosa. Olha, presta atenção. E o Senhor te guiará continuamente. Você já pensou? Continuamente Ele vai te guiar. Você não vai ser enganado, você não vai ser ludibriado, você não vai errar o caminho, porque o Senhor te guiará continuamente. Não vai porque não, vai para cá, vira para a direita, vira para a esquerda, não vai para esse caminho não, que você é cilada do diabo, eu estou te livrando. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Não interessa a crise, não interessa o que está acontecendo lá fora, não interessa a identidade disso, daquilo, a crise disso, daquilo, a ideologia de gênero, não interessa o que está dizendo, não interessa o que está no mundo lá fora. O Senhor vai te sustentar e vai fartar a sua alma em lugares áridos. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. E prosperidade aqui não significa dinheiro no bolso, não. Significa alegria, contentamento, plenitude, independente de quanto você tem no bolso. Não interessa se o país está em crise, você está bem. Não interessa se você está no quarto do hospital, a mão do Senhor é com você. Ele vai fartar a sua alma em lugares áridos. Você pode estar internado no hospital, o sorriso nunca vai te abandonar, a alegria e a segurança no Senhor nunca se ausentarão de você. Olha a promessa do Senhor: fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. O Senhor se encontra com a mulher na beira do poço e fala: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Todo mundo que se chegar perto de você vai ser saciado na sua sede. Gente, essa é a promessa do Senhor para nós. Uau!
E não para por aí, presta atenção. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas. Seus filhos serão abençoados. A sua geração, a sua descendência será abençoada. Restauradores de brechas. Você será chamado reparador das roturas, restaurador de veredas para morar. Uau! A promessa do Senhor está aqui. O verso 9 diz assim: clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Olha a promessa do Senhor para o seu povo. Eu quero ser esse jardim, mas tem uma condição. Tem uma condição. Toda vez que a gente quebra princípios, a gente quebra a cara. No primeiro jardim, era um jardim, a perfeição estava ali. A Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia estar com Adão. Mas no jardim, o homem se voltou para si mesmo. A serpente tenta a mulher dizendo: é claro que você não vai morrer. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. A mulher então tira os olhos do jardim, tira os olhos de Deus, tira os olhos da perfeição, tira os olhos do próprio marido e se volta para o próprio desejo. Eu serei como Deus. E fracassou. E morreu. Mas no outro jardim, Jesus derrama a sua vida. Que não seja a minha vontade, mas a tua, pelos outros. E Ele ressuscitou. Ele venceu no jardim. Se você quer se tornar um jardim, dê adeus para o seu ego. Dê adeus para os seus interesses. Que a vontade de Deus tenha a primazia. Que o amor ao outro seja a sua maior aspiração. E aí sim, você será como um jardim regado, um manancial cujas águas não faltam. E a mão do Senhor te abençoará.